O marido, por anos, considerou Vera uma simples professora e a tratava com superioridade. Certa vez, ao levá-la a um jantar de negócios, apresentou-a como sua esposa discreta. Mas quando o investidor a viu, empalideceu e disse: "Desculpe, eu não imaginei que o assunto chegaria à senhora pessoalmente. Antes de começarmos, diga-nos de que cidade você nos assiste. Desejamos a você uma agradável leitura." Vera conheceu Arthur em agosto, quando os ipês amarelos, ao longo do muro da escola, começavam a florir. Ela, na época, trabalhava em uma escola pública fundamental. Lecionava para o segundo ano e toda manhã chegava antes de todo mundo para arejar a sala e arrumar nos parapeitos das janelas galhos frescos, ora de alguma árvore do bairro, ora flores secas, ora simplesmente um par de folhas que apanhava no caminho. As crianças notavam, os pais não, o diretor menos ainda. Mas para Vera era importante que a sala cheirasse a algo vivo e não a desinfetante barato de repartição. Arthur apareceu em uma reunião de pais. Não como pai, ele ainda não tinha filhos, mas como representante de uma pequena empreiteira que, por um contrato com a prefeitura, estava trocando as janelas da escola. Ele entrou na sala de Vera para confirmar as medidas das esquadrias, segurando uma trena e uma prancheta, mas não parava de olhar de soslaio para o quadro, onde Vera tinha desenhado uma capivara engraçadinha para a aula de ciências. "Foi você que desenhou?" ele perguntou. "Fui." Vera não tirou os olhos dos cadernos. Que talento desperdiçado, ele sorriu. Com uma habilidade dessas, você podia estar desenhando para agências de publicidade, não capivaras. "Capivaras são mais importantes que publicidade?" ela respondeu com calma. E por algum motivo, ele riu. Não de um jeito ofensivo, mas com uma espécie de surpresa, como se não ouvisse alguém dizer algo assim a sério há muito tempo. Depois disso, ele começou a aparecer. Primeiro, a trabalho medições, notas fiscais, assinaturas com o pessoal do almoxarifado. Depois, sem motivo aparente, trazia um cafezinho em copo de plástico, colocava na ponta da mesa dela e dizia: "Não precisa agradecer, eu só estava passando." Ele passava por ali com uma frequência suspeita, especialmente para alguém cuja equipe trabalhava na outra ala do prédio. Vera, claro, notava, mas não tinha pressa. Ela não era do tipo que se apressa. As colegas na sala dos professores cochichavam, cutucando-se com o cotovelo quando Arthur surgia no corredor com mais um cafezinho. Tânia, a professora de educação física, uma mulher direta e de voz alta, um dia lhe disse na lata: "Vera, o cara está na sua. E você aí, parada como uma mosca morta. Dá pelo menos um sorriso para ele, senão outra leva." Vera sorriu, mas não para Arthur. E sim para Tânia, que falou aquilo com a seriedade de quem planeja uma operação militar. O primeiro encontro aconteceu no fim de setembro. Arthur a convidou para a lanchonete da esquina, do outro lado da rua da escola. Um lugar pequeno, com toalhas de plástico e pão na chapa que o dono preparava ali mesmo, atrás do balcão. Ele, visivelmente, queria levá-la a um lugar mais chique, mas Vera mesma sugeriu aquele. Ela almoçava lá às vezes e sabia que o pão na chapa era de verdade e o café com leite vinha em xícaras normais, não naqueles copinhos minúsculos onde não cabe nada. Arthur falou muito sobre si, e com gosto. Começou do zero, trabalhou como mestre de obras, depois abriu sua própria empreiteira, ainda pequena, mas com ambição. Falou de licitações, concorrências, da importância de encontrar as pessoas certas. Havia em sua voz aquela energia de quem ainda não ganhou muito dinheiro, mas já sente o cheiro dele. Vera ouvia, assentia, fazia perguntas não sobre dinheiro, mas sobre pessoas. "Sua equipe está com você há muito tempo? Os pedreiros são bons? Como você resolve quando alguém te deixa na mão?" Arthur gostou daquilo. As mulheres que ele conhecia geralmente perguntavam sobre o carro dele e onde ele passava as férias. E aqui perguntas sobre os mestres de obras. Isso o surpreendeu e o conquistou ao mesmo tempo. Começaram a namorar, sem alarde, sem fogos de artifício. Vera não era do tipo que se apaixona à primeira vista. Ela observava como observava uma nova turma no início do ano letivo com atenção, sem pressa, memorizando como cada um se comporta quando acha que ninguém está vendo. Naqueles primeiros meses, Arthur foi ótimo. Abria a porta do carro, oferecia a mão para descer da calçada, ligava à noite só para conversar. Certa vez apareceu na escola com um buquê de gérberas não rosas, mas gérberas, porque Vera tinha comentado uma vez que gostava delas por parecerem honestas e simples.
Ele se lembrou. Naquela época ele ainda se lembrava das coisas. Casaram-se 1 ano e meio depois. A festa foi pequena. Um restaurante para 30 pessoas. Um vestido branco sem exageros. Uma valsa ao som da música que a mãe de Vera escolheu. Arthur, naquela noite, fez muitas piadas, ergueu brindes, abraçava Vera pelos ombros e repetia para os convidados uma frase que na época soava quase carinhosa. Vejam só, minha professora humilde. Ela não precisa de diamantes. Desenha uma capivara no quadro e ela fica feliz. Os convidados riam. Vera também sorria, mas em algum lugar bem dentro de si, algo sutil se moveu. Não era ofensa. Não. Era mais uma pergunta. Ele está brincando assim porque me ama ou porque é conveniente para ele pensar que tem alguém pequeno ao seu lado? Os primeiros anos de casamento correram bem. Arthur crescia. A empresa ganhava impulso. As encomendas aumentavam. Clientes importantes apareceram. A kitnet na periferia foi trocada por um apartamento de 2 quartos mais perto do centro. Depois por um de 3 quartos em um condomínio novo, com portaria 24 horas e garagem subterrânea. Os carros mudavam com mais frequência que o papel de parede do corredor. Arthur comprava coisas como as pessoas que por muito tempo não puderam comprar fazem, com avidez, com prazer, quase de forma ostensiva. Um terno novo ele usava 3 vezes seguidas, porque queria que todos notassem. O relógio usava de um jeito que a manga da camisa não cobrisse o mostrador. E, gradualmente, sem perceber, começou a tratar Vera da mesma forma, como mais um objeto que era agradável de se ter, mas que não exigia grande atenção. Durante o jantar, ele cada vez mais raramente perguntava como tinha sido o dia dela. Se Vera começava a contar sobre a escola, sobre as crianças, sobre o vazamento no banheiro dos meninos, ele a interrompia no meio da frase. Vera, mas é uma escola pública. O que você quer? Sempre foi assim e sempre será. Deixa eu te contar o que aconteceu na obra hoje. Isso sim são problemas de verdade. E contava por longos minutos com detalhes, cifras e nomes que não significavam nada para ela. Ela ficava em silêncio, lavava a louça e pensava na menina do segundo B, que há 3 dias ia para a escola sem lanche porque a mãe estava bebendo de novo. Aos poucos, a frase minha professora humilde perdeu as últimas migalhas de ternura. Agora soava em almoços de negócios, para onde Arthur às vezes a levava de companhia. Soava como uma apresentação, um rótulo. Vejam, minha esposa, simples, quieta, do mundo da escola. Ela não precisa de muito. Os sócios assentiam educadamente. As esposas dos sócios lançavam olhares avaliadores ao vestido de Vera, e a conversa logo mudava para negócios, preços de cimento e novos contratos. Vera sentava-se com as costas retas e o rosto impassível. Bebia seu suco e ouvia. Ela sabia ouvir de um jeito que as pessoas esqueciam sua presença. E era por isso que na frente dela, às vezes diziam coisas que não deveriam ser ditas na frente de estranhos. Enquanto isso, na escola, acontecia o que lentamente moía Vera por dentro. Ela via as fiscalizações chegarem e saírem satisfeitas. Via o diretor exibir cadeiras novas na sala para a comissão e, depois da visita, levá-las de volta para o depósito. Via o dinheiro dos livros didáticos se transformar em belas planilhas, enquanto as crianças continuavam usando apostilas rasgadas dos anos 90. Certa vez, entregaram computadores para o laboratório de informática, 3 unidades. Nos documentos, constavam 12. Os outros, segundo o responsável, estavam a caminho. Estão a caminho até hoje. Vera escreveu a primeira denúncia à Secretaria de Educação do município, de forma cuidadosa, baseada em fatos, com números de documentos. A resposta veio 2 meses depois. Burocrática, evasiva, falando de uma verificação realizada e da não constatação de irregularidades. Ela escreveu a segunda. Para o Estado, a resposta foi parecida com a primeira, só que com outro cabeçalho. A terceira denúncia ela não escreveu. Em vez disso, chegou em casa, sentou-se na cozinha e ficou muito tempo olhando pela janela, onde, no pátio, homens de uma empreiteira descarregavam lajotas para um novo parquinho que nenhum morador havia pedido, mas que, por algum motivo, constava no orçamento da reforma do condomínio. Naquela noite, Vera abriu o notebook pela primeira vez e começou a pesquisar cursos de pós-graduação, não pedagógicos, jurídicos, com especialização em gestão pública e atividades de controle e fiscalização. Ela leu os planos de curso até às 3 da manhã e quando Arthur, sonolento, perguntou do quarto por que ela não estava dormindo, respondeu de sempre.
Estou corrigindo provas. Ele resmungou algo sobre ela levar o trabalho a sério demais e voltou a dormir. Para Arthur, ela disse que havia se transferido para outra escola, mais longe de casa, mas com melhores condições. Ele não pediu detalhes. Naquela altura, ele já se interessava pouco pelo que Vera fazia das 8 da manhã às 5 da tarde. O importante era que ela estivesse em casa para o jantar e não fizesse perguntas demais. Mas Vera de manhã não ia para a escola, e sim para as aulas. À noite, quando Arthur assistia ao futebol ou falava ao telefone com fornecedores, ela se sentava à mesa da cozinha com suas anotações, cobrindo-as com uma revista Nova Escola, que continuava a comprar especificamente para esse fim. O caminho foi longo. 2 anos de estudo, depois um estágio em um órgão de controle municipal, um cargo pequeno, salário irrisório. Mas Vera sentiu pela primeira vez que estava do lado onde era possível não apenas reclamar, mas agir. Ela trabalhava de forma meticulosa, silenciosa, sem alarde. Verificava licitações, comparava orçamentos com entregas reais, encontrava inconsistências que outros deixavam passar ou não queriam ver. A chefia, a princípio, ficou desconfiada, muito atenta, faz perguntas demais, mas os resultados falavam por si, e em 1 ano ela foi promovida. Depois, outra promoção, e mais uma. Vera não fazia amizade com os colegas. Não ia com fraternizações. Não participava de intrigas de corredor. Ela apenas fazia seu trabalho, da mesma forma que antes arrumava os galhos de pé no parapeito da janela, com esmero todos os dias, porque considerava aquilo importante. 6 anos depois de deixar a escola, Vera assumiu um cargo cujo nome ela só pronunciava em voz alta em reuniões. Diretora da Divisão de Fiscalização Federal de Grandes Contratos na área social. Era pelo seu departamento que passavam os processos dos maiores editais: construção de hospitais, equipamento de escolas, compra de materiais para creches. Aqueles mesmos milhões que, no papel, deveriam se transformar em carteiras, livros e merenda de qualidade, mas que, na prática, muitas vezes se dissolviam entre empresas laranja e conhecidos de conhecidos. Arthur não sabia de nada. Ele via que Vera andava um pouco mais segura em seus movimentos, que às vezes falava ao telefone de forma breve e seca, que em sua bolsa apareceram pastas que ela guardava quando ele entrava no quarto. Mas ele explicava isso à sua maneira. Deve ter virado coordenadora na tal escola nova. Papelada, escalas de professores. Ele nunca perguntou diretamente, e Vera nunca se ofereceu para contar. No início, ela se calou porque não queria que ele começasse a usar a posição dela. Ela sabia a rapidez com que você não consegue descobrir, se transforma em você, não pode me ajudar com. E depois, em você tem a obrigação de... Depois, continuou calada porque outra coisa lhe despertou a curiosidade. Por quanto tempo ele conseguiria ficar ao lado de uma mulher que ele considerava inferior a si? Algo em seus olhos mudaria se ela continuasse sendo, para ele, apenas uma professora? Ou ele continuaria a olhar através dela, como se olha para um móvel ao qual já se acostumou? A resposta vinha todas as noites, nos pequenos detalhes que ele não considerava importantes, na forma como ele decidia por ela para onde iriam nas férias, na forma como a apresentava nos encontros. De passagem, sem nome, minha esposa, professora. Na forma como certa vez, à mesa com amigos, disse: a Vera é uma pessoa simples. Essas coisas de bolsa de valores e mercado financeiro para ela são grego. E todos riram. Ela apenas partiu um pedaço de pão em silêncio e o levou à boca, porque se abrisse a boca para falar, diria algo que deixaria a mesa em um silêncio constrangedor. Ela se calava não por fraqueza, mas por uma paciência que a cada mês se tornava mais consciente, mais fria, e por uma compreensão que crescia dentro dela como uma raiz sob o asfalto, lenta, mas inevitável. Cedo ou tarde esse asfalto iria rachar, e então ela veria tudo que se escondia por baixo. Nos últimos meses, Arthur mudou. Não por fora, ele ainda parecia um homem com tudo sob controle. Perfume caro, postura ereta, voz confiante ao telefone. Mas, dentro de casa, surgiu algo novo. Uma energia nervosa que antes não lhe era característica. Ele passou a falar mais à noite, mas não com Vera, e sim perto dela, como se ensaiasse um discurso na frente do espelho e ela por acaso estivesse no mesmo cômodo. Você não faz ideia com quem eu tô sentando à mesa agora, dizia ele, andando de um lado para o outro na cozinha com o celular na mão. Não são mais aqueles caras que assentam meio fio, são as pessoas que decidem.
Uma ligação e a licitação é sua. Uma ligação, Vera. Ela ficava perto do fogão, mexendo a sopa em silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sabia. Qualquer palavra sua, ele perceberia como o barulho do exaustor ou o som da chaleira fervendo algo habitual, que não exige atenção. Arthur ultimamente repetia muito a expressão "a grande tacada". Dizia isso com aquela expressão particular de quem sente a proximidade de dinheiro de verdade, não aquele que se ganha ao longo de anos com pequenos contratos, mas aquele que vem de uma vez com um único contrato, um único documento assinado. Ele não explicava os detalhes, apenas soltava fragmentos. 3 estados, nível federal, volumes de dar tontura. Vera captava esses fragmentos, como alguém que por ofício está acostumada a montar o quadro completo a partir de cacos. Por enquanto, o quadro estava embaçado, mas os contornos já se delineavam. Uma noite, uma semana antes daquele jantar, Arthur chegou em casa mais tarde que o habitual. Cheirava charuto e uísque caro, aquele aroma pesado e âmbar que fica na roupa até a manhã seguinte. Estava excitado, os olhos brilhando, e pela primeira vez em muito tempo olhou para Vera como se lembrasse de sua existência. "Vera", disse ele, jogando-se no sofá e apoiando o pé no braço. "Vou te levar a um jantar de negócios na próxima sexta." Ela se virou do livro que lia na poltrona. "Pra quê?" "Porque a esposa tem que estar ao lado quando o marido faz negócios sérios. Você vai sentar, ouvir. É bom para você ver outra vida de vez em quando. Não a escola, não os cadernos, mas como as questões de verdade são resolvidas." Ele disse isso sem maldade, até com um certo calor condescendente. Mais ou menos como um adulto que oferece a uma criança para ver como um mecanismo complexo funciona. Você, claro, não vai entender nada, mas pelo menos vai se impressionar. Vera fechou o livro, marcando a página com um velho bilhete de ônibus que usava como marcador há 3 anos. "Tudo bem", disse ela. "Eu vou." Arthur assentiu, satisfeito, e foi para o banho, assobiando algo animado. E Vera ficou sentada na poltrona, olhando para a capa do livro sem vê-la. 3 estados, nível federal, escolas. Nas últimas 2 semanas, uma pasta com um caso exatamente assim estava sobre sua mesa de trabalho. Contratos vultosos para construção e equipamento de instituições de ensino. Os documentos chegaram para uma análise preliminar e algo neles já lhe parecera estranho. Números redondos demais, coincidências convenientes demais nos prazos, nomes de empresas subcontratadas muito parecidos, diferindo em apenas uma letra. Mas os nomes dos contratantes e dos beneficiários finais ela ainda não tinha visto. Essa era a próxima etapa. Na noite de sexta-feira, Vera estava diante do guarda-roupa, escolhendo um vestido. Era um daqueles momentos em que toda a estrutura de sua vida familiar se manifestava com clareza. Arthur tinha 8 ternos em seu closet. Vera tinha 3 vestidos, e 2 deles comprara sozinha, sem a participação dele, em uma liquidação num shopping comum. Não porque ele não desse dinheiro dava, e com generosidade. Mas o dinheiro dado pelo marido para um vestido sempre trazia um gosto de favor e Vera preferia comprar por conta própria, mesmo que isso significasse usar roupas mais simples. Ela escolheu um azul escuro, sem adornos, com um decote redondo simples. Colocou brincos pequenas gotas de prata, presente de sua mãe no seu 30º aniversário. Prendeu o cabelo, olhou-se no espelho e pensou que estava exatamente como Arthur esperava. Arrumada, modesta, discreta, uma sombra ao lado de um grande homem. Arthur saiu do banho em um terno novo, cinza escuro, com uma risca de giz quase imperceptível. Ajeitou as abotoaduras diante do espelho no corredor, virou-se para Vera e a avaliou com um olhar rápido, não um olhar apreciador, mas sim verificador, como quem confere se não esqueceu nada antes de sair. "Está bom", disse ele. "Só não comece a falar da escola lá, ok? Se perguntarem algo, sorria e pronto. Aquelas pessoas não conversam sobre pedagogia." Vera calçou os sapatos em silêncio. Salto baixo, confortável. Ela não gostava de saltos altos, não por modéstia, mas por um senso prático que há muito se tornara sua segunda natureza. O restaurante era um daqueles lugares onde o silêncio custa mais caro que a comida. Um salão privativo, no 2º andar, entrada por uma porta lateral com código, uma escada com tapete, luz suave, cortinas pesadas de veludo cor de vinho. Nas paredes, não quadros, mas gravuras em molduras de latão,
escolhidas para aparecerem caras sem chamar a atenção. A mesa ficava no fundo do salão, oval, de madeira escura, posta para 7 pessoas. Pratos brancos, talheres pesados, taças em que a luz se quebrava em pequenas faíscas. Quando Vera e Arthur entraram, 3 homens já estavam sentados à mesa, todos mais ou menos do mesmo tipo. Acima dos 50, de terno, com aquela expressão particular de quem está acostumado a ser ouvido. Apertos de mão curtos, acenos de cabeça. Arthur apresentou Vera com uma única frase sem diminuir o passo. Minha esposa, Vera. Professora. Um dos homens sorriu educadamente, outro nem levantou os olhos do celular. O terceiro, um homem corpulento com mãos pesadas e um anel no mindinho, olhou para ela um pouco mais, mas também não disse nada. Colocaram Vera em um canto perto da parede. Arthur sentou-se no centro não porque lhe indicaram, mas porque ele mesmo decidiu assim. Começou a falar imediatamente, com confiança e em voz alta, como alguém que se sente o dono da mesa. A conversa girou em torno de prazos, locais, logística. Os homens respondiam com frases curtas, às vezes abriam pastas, mostravam tabelas, passavam os dedos pelas linhas. O garçom trouxe uísque. Sem perguntar qual, apenas colocou a garrafa e os copos. Para Vera, ofereceram água. Ela sentiu e começou a ouvir. No início, a conversa parecia uma discussão de negócios comum. Cifras, metros quadrados, tipos de concreto, cronogramas de entrega, mas aos poucos, Vera começou a captar palavras que se conectavam a algo familiar. A documentação do projeto está aprovada, mas por enquanto só no papel as obras começam depois. Os orçamentos foram aprovados com uma margem para ter espaço de manobra. As subcontratadas serão as nossas, de confiança, para não haver perguntas desnecessárias. Ela conhecia essa terminologia e não dos livros da faculdade de pedagogia. Ela ouvia em reuniões em seu departamento. Espaço para manobra significava preços superfaturados. Subcontratadas de confiança eram empresas laranja, criadas especificamente para um contrato. Só no papel significava que a construção real poderia nem acontecer. Vera permaneceu imóvel, com as mãos sobre os joelhos, debaixo da mesa. De fora, parecia que ela estava simplesmente entediada, uma mulher quieta que não tinha sobre o que conversar com homens sérios. Mas por dentro, um mecanismo afiado por anos de trabalho estava em pleno funcionamento. Ela memorizava, não anotava, há muito aprendera a se virar sem anotações em encontros assim, porque anotações chamam a atenção, a memória, não. Nomes ela não ouvia, os homens se tratavam por títulos, ou apenas com acenos de cabeça. Mas os nomes das empresas, os valores, os estados, tudo se encaixava em sua mente de forma clara e organizada, como linhas em uma planilha. Arthur, enquanto isso, sentia-se magnífico. Servia o uísque, erguia o copo, fazia brindes não longos, mas significativos, com uma pretensão de sabedoria, aos grandes negócios e aos parceiros de confiança. Para que o resultado fale por si, os homens à mesa sentiam. Mas Vera via em seus rostos que, para eles, Arthur não era um parceiro igual, mas sim um executor. Alguém que foi admitido à mesa porque era necessário para o trabalho sujo. Eles bebiam seu uísque, ouviam seus brindes e pensavam em suas próprias coisas. Arthur não percebia ou não queria perceber. Faltando 9:10, mais um lugar foi posto à mesa. O garçom trouxe um talher adicional, um copo, ajeitou o guardanapo. Arthur se animou, o chefão está chegando. Dr. Victor Mendes, um homem sério. O dinheiro principal vem com ele. Ele disse isso com a entonação de um estudante falando do diretor da escola, com respeito misturado a um leve temor. Dr. Victor Mendes apareceu 10 minutos depois, alto, grisalho, vestindo um sobretudo de caxemira escura que tirou ainda no corredor e entregou a alguém invisível. Entrou com calma, sem pressa. Os apertos de mão foram breves, mas firmes. Ele apertava a mão de um jeito que a pessoa entendia na hora. Este não aperta por formalidade, mas porque está decidindo se vale a pena fazer negócio com você. Arthur foi o primeiro a se levantar, deu um passo à frente. Estendeu a mão com as 2 palmas, um gesto que denunciava sua posição subordinada mais claramente que qualquer palavra. Doutor Victor, que prazer, um imenso prazer. Tá tudo pronto. Só estávamos esperando o senhor. Permita-me apresentar minha esposa, Vera. Dr. Victor Mendes virou a cabeça na direção de Vera. A princípio, o olhar passou por ela como de costume, como passa por qualquer objeto insignificante,
uma cadeira, um vaso, a esposa de outra pessoa. Mas um segundo depois, algo mudou. Seus olhos se fixaram no rosto dela, depois se arregalaram levemente. Ele se endireitou lentamente, embora já estivesse de pé. Vera viu em suas pupilas o lampejo de reconhecimento, não um reconhecimento alegre ou caloroso, mas aquele que acontece quando uma pessoa de repente percebe que a porta que ela julgava fechada esteve aberta o tempo todo. Ele pousou o copo que já haviam lhe servido. Pousou com cuidado, sem derramar uma gota, mas os dedos ficaram levemente brancos contra o vidro. Levantou-se devagar, embora tivesse acabado de se sentar, e disse, não em voz alta, mas de forma tão clara que a mesa instantaneamente ficou em silêncio. Desculpe, eu não imaginei que o assunto chegaria à senhora pessoalmente. A pausa durou 3 segundos, talvez 4. Mas nesses segundos, o ar à mesa ficou denso como antes de uma tempestade. Os homens que, 1 minuto antes, discutiam relaxadamente logística e orçamentos, congelaram ao mesmo tempo, não porque entenderam o que aconteceu, mas porque sentiram que algo que eles não controlavam havia acontecido. Arthur foi o primeiro a reagir. Ele forçou uma risada, não uma risada alegre, mas uma risada tensa, rangente, com a qual as pessoas tentam disfarçar uma rachadura na parede que se espalha à vista de todos. Dr. Victor, o senhor deve ter se confundido. Esta é a Vera, minha esposa. Professora. Ela trabalha numa escola. Que assunto? Ele riu mais alto, procurando apoio na mesa, mas ninguém o acompanhou. Vera continuava sentada, com as costas retas, as mãos ainda sobre os joelhos. Ela olhava para o Dr. Victor Mendes com calma, sem desafio, mas também sem sombra de hesitação. Com aquele olhar que, ao longo dos anos de trabalho, se tornara sua principal ferramenta, o olhar de quem espera e sabe que o silêncio dirá mais que qualquer palavra. Continuem, disse ela, com a voz firme. Agora, eu mesma estou curiosa. Dr. Victor Mendes sentou-se lentamente. Ele não olhava para Arthur, olhava para Vera, e naquele olhar havia tudo. A compreensão de que a noite não saíra como planejado, o cálculo das opções e a tentativa de entender se aquilo era uma coincidência ou uma operação, porque no mundo dele não existem coincidências. E a mulher que ele vira em uma reunião fechada no ministério 3 meses antes, não poderia estar, por acaso, sentada à mesma mesa que as pessoas cujos contratos estavam sob a alçada de seu departamento. A conversa, depois disso, mudou completamente. Arthur tentou restaurar a atmosfera anterior, fez piadas sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre um novo modelo de carro que vira na concessionária. Mas suas piadas caíam no silêncio como pedras em um poço, um som surdo e sem eco. Doutor. Victor Mendes respondia com frases curtas, escolhendo cada palavra com tanto cuidado como se não estivesse em um jantar, mas prestando um depoimento. O tema principal, os contratos para a construção de escolas, ele contornou de forma tão ampla que de fora parecia que tinham se reunido para discutir o cardápio do restaurante. As pastas que estavam sobre a mesa não foram abertas. As planilhas que deveriam mostrar a Arthur os números finais permaneceram nas maletas. Os outros homens também sentiram a mudança. Um deles, o do anel, lançou vários olhares rápidos para Vera, já não indiferentes, mas cautelosos, avaliadores, com o canto do olho, como se olha para um cachorro desconhecido, tentando adivinhar se ele vai morder ou não. Outro pegou o celular e começou a digitar para alguém debaixo da mesa, rapidamente, com os 2 polegares. O terceiro simplesmente se calou e não pronunciou mais uma palavra até o final da noite. E Vera ficou sentada, montando em sua cabeça o que aquela noite lhe dera. A empresa de Arthur. Os contratos de escolas em 3 estados. Doutor, Victor Mendes não era apenas um investidor, mas o homem por quem passava o dinheiro principal. O esquema que no papel parecia um projeto governamental exemplar, mas que na prática era uma estrutura de empresas fantasma, orçamentos inflados e entregas inexistentes. Nas últimas semanas, ela estudara esses documentos no trabalho, vira as inconsistências, fizera anotações a lápis nas margens, um lápis macio, quase invisível, como era seu costume. Mas, até aquela noite, o esquema não tinha rostos. Agora, tinha. E um desses rostos pertencia ao homem com quem ela jantava todas as noites na mesma cozinha. O jantar terminou mais cedo do que o planejado. Dr. Victor Mendes foi o primeiro a se levantar. Alegando um voo cedo, apertou a mão de todos, exceto de Vera. Para ela, ele acenou com a cabeça, de forma breve e seca,
como se acena para alguém de quem depende demais para se permitir qualquer familiaridade. Os outros o seguiram rapidamente, sem as despedidas prolongadas de costume, sem o vamos tomar mais uma. A mesa esvaziou em 5 minutos. A garrafa de uísque ficou quase cheia. As pastas desapareceram nas maletas e apenas os pratos brancos permaneciam intocados. Ninguém sequer tocou no prato principal. Arthur ficou sentado à mesa vazia por mais 1 minuto. Vera viu como ele amassava o guardanapo no punho não de nervoso, mas mecanicamente, como alguém que tenta segurar algo que já escapou. Então, ele se levantou bruscamente, jogou o guardanapo na mesa e disse: "Seco, vamos." A voz era outra, não o barítono confiante com que ele fizera brindes a noite toda. Era dura, contida, com uma rachadura no meio. No estacionamento, ele andava na frente, rápido, quase sem olhar para trás. Abriu o carro, sentou-se ao volante e esperou que Vera se sentasse ao lado. Não abriu a porta para ela. Pela primeira vez em todos os anos que o conhecia, o motor ligou, mas o carro não se moveu. Arthur ficou sentado, agarrado ao volante com as 2 mãos, olhando para frente, para o para-brisa escuro, sobre o qual as gotas de uma chuva que começava a cair escorriam lentamente. Os primeiros minutos no carro foram silenciosos. Apenas os limpadores de para-brisa rangiam no vidro, espalhando a garoa. E em algum lugar no fundo do painel, o ar-condicionado que Arthur esquecera de desligar zumbia abaixo. Vera estava sentada, com o cinto de segurança, olhando para a estrada molhada à frente. Ela não apressou a conversa. Sabia que começaria por si só, como uma tempestade começa quando o ar já está tenso e só falta o primeiro relâmpago. Arthur bateu com a palma da mão no volante. Não com força, mas com nervosismo, como alguém que não sabe onde pôr as mãos. "Me explica", disse ele. "O que foi aquilo? Do que você está falando?" Vera virou a cabeça para ele, calmamente, como se vira para um aluno que fez uma pergunta, mas ainda não entende o que exatamente quer saber. "Não vem com essa, Vera, não vem. Por que o Dr. Victor olhou para você daquele jeito? Por que ele se levantou? Por que disse aquela frase sobre o assunto? Quem é você?" Ela ficou em silêncio. Não para criar efeito, apenas para escolher as palavras. Ao longo dos anos de trabalho, acostumara-se ao fato de que cada palavra tem peso. E apressá-las é tão perigoso quanto apressar a assinatura de um documento. "Eu sou a mulher que você, todo esse tempo, considerou uma simples professora", disse ela. "Só que agora eu tenho perguntas muito desagradáveis para sua empresa." Arthur virou-se para ela bruscamente, com o corpo todo. O cinto de segurança esticou e cravou em seu ombro, mas ele não percebeu. Seu rosto ficou pálido de um jeito feio, não cinematográfico, mas feio de verdade, com manchas, como acontece com as pessoas quando o sangue drena da pele mais rápido do que o cérebro consegue processar a informação. "Que perguntas? Para que empresa? Do que você está falando? Afinal, Arthur, ligue o carro. Não aqui." Ele obedeceu maquinalmente, como se obedece a uma voz sem gritos nem ameaças, apenas com aquela firmeza calma que é impossível ignorar. O carro partiu, e nos primeiros 10 minutos eles dirigiram em silêncio. Vera olhava para os postes de luz que passavam, para as calçadas molhadas, para os raros pedestres com guarda-chuvas. Arthur dirigia aos solavancos, ora acelerando, ora freando bruscamente nos semáforos, e pelo tremor de seus dedos no volante, era visível que dentro dele estava acontecendo algo que ele menos sabia fazer. Ele estava pensando. Não calculando, não planejando, não buscando vantagens, mas pensando de verdade, tentando entender como o mundo que ele considerava bem arrumado e conveniente, de repente, se revelara completamente diferente. Em casa, ele jogou as chaves no aparador da entrada. Elas escorregaram e caíram no chão, mas ele não se deu ao trabalho de pegar. Foi para a cozinha, acendeu a luz, sentou-se à mesa e ficou encarando Vera, que estava parada na porta, sem tirar os sapatos. "Fala", exigiu ele. "Tudo." Desde o começo. Vera tirou os sapatos, colocou-os alinhados perto da porta, um hábito do qual não conseguia se livrar, mesmo em momentos como aquele. Foi até a pia, encheu a chaleira de água, colocou-a no fogão. A boca do fogão estalou, uma chama azul dançou sobre o fundo da chaleira. E só então ela se sentou em frente a Arthur e começou a falar. Ela não contou tudo, apenas o que ele tinha o direito de saber como marido e nem uma palavra a mais. Que deixara a escola há 6 anos,
que fizera uma segunda faculdade, que trabalhava em um órgão de controle e fiscalização e ocupava um cargo que lhe permitia ver o que a maioria das pessoas nunca veria: os bastidores dos contratos públicos, os números reais por trás dos relatórios bonitos, os nomes daqueles que se escondem por trás de empresas de fachada. Ela falou de forma constante, sem pausas, sem drama, como se estivesse apresentando um relatório em uma reunião, só que mais baixo. Arthur ouvia, primeiro de boca aberta, literalmente. Depois a boca se fechou, mas os olhos começaram a correr para a esquerda, para a direita, para baixo, para a mesa, para a chaleira, para as próprias mãos, para qualquer lugar, menos para Vera. Ele tentava digerir o que ouvia, e era visível como cada pedaço dessa nova realidade era difícil para ele. Espera, ele interrompeu quando ela se calou. Espera aí. Você quer dizer que todo esse tempo, enquanto eu achava que você estava corrigindo cadernos, você estava sentado em algum departamento fuçando os contratos dos outros? Não dos outros, disse Vera. Do governo. Pagos com dinheiro do orçamento, com dinheiro dos impostos das pessoas. Que diferença faz? Ele se levantou de um salto, a cadeira arrastou para trás com um estrondo e bateu na geladeira. Que diferença faz, Vera? Você mentiu para mim por 6 anos. 6 anos. Eu vivi com uma pessoa que eu não conhecia. A chaleira começou a apitar, aquele zumbido baixo e crescente que precede a fervura. Vera se levantou, desligou o fogo, pegou 2 xícaras no armário, um movimento habitual que repetira milhares de vezes. Colocou os saquinhos de chá, despejou a água fervente. Você não perguntou, disse ela, colocando a xícara na frente dele. Nenhuma vez em 6 anos você perguntou o que eu fazia no trabalho. Era conveniente para você pensar que eu era professora. Isso te satisfazia. Porque você era professora. Eu era. E depois deixei de ser. E você não notou. Arthur sentou-se de novo. Pegou a xícara, mas não bebeu. Apenas a segurou nas mãos, aquecendo as palmas, embora a cozinha estivesse quente. Por um instante ele pareceu perdido, quase patético, um homem grande, em um terno caro, sentado à mesa da cozinha sem saber o que dizer à esposa. Mas isso não durou muito. 1 minuto depois, aquele brilho familiar reapareceu em seus olhos, não raiva, mas cálculo. O cérebro do empresário ligou mais rápido que o coração do marido. Tudo bem, disse ele, e a voz mudou. Tornou-se profissional. Conciliadora mesma que ele usava com os fornecedores quando precisava salvar um negócio. Tudo bem, Vera, digamos que você trabalhe nesse departamento. Digamos que você viu alguma coisa, ouviu alguma coisa. Mas vamos ser honestos. Você entende como os grandes negócios funcionam. Não tem outro jeito. Todo mundo trabalha assim. Não fui eu que inventei, é o sistema. O sistema, repetiu Vera. Sim, o sistema. Eu não estou roubando, Vera. Estou construindo. Casas, escolas, obras de verdade. Sim, às vezes tem uma margem no orçamento. Sim, alguém recebe algo por fora, mas isso não é um crime. É só o jeito de trabalhar. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Inclusive quem te contratou. Ele disse isso com uma leveza que para Vera foi a gota d'água. Não o grito, não a mentira, não a tentativa de intimidar, mas precisamente essa entonação displicente e habitual com que ele falava de dinheiro roubado de escolas como algo natural, como a chuva lá fora ou um engarrafamento na avenida. Ele nem mesmo considerava aquilo um problema. Para ele, era parte da paisagem. Vera terminou seu chá, colocou a xícara na pia. A água da torneira escorreu pela porcelana, levando os resíduos de chá. Arthur, disse ela, sem se virar, aquelas escolas que a sua empresa construiu, segundo os documentos, você chegou a vê-las pessoalmente alguma vez? Ele ficou em silêncio, e esse silêncio disse mais do que qualquer resposta. Vera secou as mãos na toalha, pendurou-a no gancho e saiu da cozinha. No quarto, ela pegou do maleiro do armário uma mala de viagem, a mesma com que um dia se mudara para a casa de Arthur. Pequena, cinza escura, com a alça gasta, abriu-a sobre a cama e começou a arrumar suas coisas. Sem pressa, com cuidado, como sempre fazia. Cada peça dobrada em uma pilha, a roupa íntima no bolso lateral, os documentos no bolso interno. Arthur apareceu na porta 1 minuto depois. Viu a mala e seu rosto mudou. De calculista, tornou-se assustado, um medo genuíno, como de alguém que de repente percebe que pode perder mais do que apenas um contrato. O que você está fazendo? Perguntou ele, e a voz falhou no meio. Arrumando minhas coisas. Para onde, Vera? Para onde você vai? Espera, vamos conversar direito, vamos sentar e resolver isso. Ela não respondeu. Abriu uma gaveta da cômoda, tirou um suéter, dobrou-o, colocou-o na mala,
depois outro, depois uma camiseta. Seus movimentos eram precisos, habituais. Tantas vezes vira pessoas arrumando as coisas com pressa, em pânico, jogando tudo de qualquer jeito. Ela não queria fazer assim. Queria sair da mesma forma que vivera nos últimos anos, com calma e de cabeça erguida. Arthur começou a andar de um lado para o outro, do canto ao canto do quarto, sentava-se na beirada da cama, levantava-se, andava de novo, falava sem parar, pulando de um assunto para o outro, como alguém que agarra todas as cordas ao mesmo tempo, na esperança de que pelo menos uma o segure. Vera, eu fiz tanto por você. Este apartamento, quem comprou o carro, quem deu, você vivia aqui como uma rainha, sem se preocupar com nada. Eu te sustentava, eu cuidava de você. Você cuidava de si mesmo, Arthur, disse ela, fechando o zíper do bolso lateral, e me permitia estar por perto. São coisas diferentes. E daí? O que mudou? Só porque você descobriu que eu não trabalho segundo as regras. E daí? Vai se divorciar? Vai fazer uma denúncia contra mim? Contra o seu próprio marido? Vera parou. Olhou para ele pela primeira vez naquela noite de verdade, com atenção, como se tentasse encontrar em seu rosto algo a que pudesse se agarrar, alguma sombra daquele homem que lhe trazia gérberas na porta da escola e ria da palavra capivara. Mas só viu medo. Medo não por ela, não pelo relacionamento deles, mas por si mesmo, pelos contratos, pelo dinheiro, por aquele mundo que ele construiu com areia e verbas alheias e que agora poderia desmoronar. Você não teria coragem de destruir tudo por causa de um jantar? Ele sussurrou. E naquela frase havia tudo: ameaça, súplica e uma incompreensão absoluta e sincera do que havia acontecido. Vera fechou o zíper da mala. O zíper correu suavemente, sem enroscar. Uma mala velha, confiável, daquelas que antigamente eram feitas para durar. Não, Arthur. Não por causa do jantar. Ela levantou a mala da cama. Mas porque você destruiu tudo isso há muito tempo. Eu só vi a profundidade do estrago hoje. Ele estava parado na porta, bloqueando a saída. Não de forma ameaçadora, mas desnorteada, como alguém acostumado a controlar qualquer situação e que de repente percebe que, naquele quarto, o controle não lhe pertence. Vera se aproximou dele e ele recuou. Não porque ela empurrou, mas porque no olhar dela havia algo que ele nunca vira antes, ou não quisera ver, ou não pôde. Aquela mesma força que por todos esses anos ele confundira com docilidade. No corredor, ela calçou os sapatos os mesmos, de salto baixo. Pegou seu casaco do cabide, verificou os bolsos, celular, chaves, carteira. As chaves do apartamento ela tirou do chaveiro e colocou sobre o aparador, ao lado das chaves dele, que ainda estavam caídas no chão. Ela as pegou do chão e também as colocou sobre o aparador. O hábito mesmo agora, mesmo ao partir. Arthur estava parado no corredor, encostado na parede, os braços pendiam ao lado do corpo, ele não falava mais. Ou estava exausto, ou finalmente entendeu que as palavras não mudariam nada. Ou, o que é mais provável, simplesmente não encontrou as palavras que poderiam mudar algo, porque para isso seria preciso ter dentro de si algo que a essa altura ele já não tinha mais. Vera chamou um Uber. 3 minutos de espera. Ela ficou perto da porta, segurando a mala na mão baixa e olhou para o apartamento. Para aquelas paredes que Arthur mostrava com tanto orgulho aos convidados, para as luminárias escolhidas por um designer, para o quadro na sala comprado em um leilão, cujo valor ele mencionava a cada oportunidade. Tudo aquilo custara dinheiro. Tudo aquilo parecia vida, mas não era vida. O celular apitou. O carro havia chegado. Vera abriu a porta, saiu para o corredor do andar, virou-se uma única vez não para olhar para Arthur, mas para se certificar de que a porta se fechara. Fechou-se, silenciosamente, com um clique suave, como se fecha um livro que foi lido até a última página. No carro, ela deu o endereço do apartamento de sua mãe, do outro lado da cidade. Um apartamento de 2 quartos, antigo, com teto baixo e piso de taco que rangia, onde Vera cresceu. O motorista, um jovem com fone de ouvido, olhou para ela pelo retrovisor e discretamente não disse nada. Provavelmente já vira muitas mulheres com malas em corridas noturnas. Vera viajava e não chorava. Há muito tempo desaprendera a chorar por coisas que não valem lágrimas. Lágrimas são para o que dói de verdade. E o que Vera sentia agora não era dor, mas outra coisa. Um cansaço pesado, denso, aquele cansaço que não vem do trabalho nem da insônia, mas de uma longa e prolongada espera de anos, que finalmente havia terminado.
Ela esperou tantos anos para que Arthur a visse como uma pessoa, não como uma professora, nem uma esposa, nem uma sombra conveniente ao lado de um marido bem-sucedido, mas como uma pessoa, igual a ele, capaz de pensar, decidir, agir. E hoje ela recebera a resposta definitiva. Ele não haveria. Não porque não pudesse, mas porque não queria. Para ele, era mais simples viver em um mundo onde ele era o protagonista. E todo o resto, cenário. Na manhã seguinte, sem ter dormido direito, com olheiras, Vera estava sentada em seu escritório. Uma sala pequena, sem janela para a rua, apenas um vitrô estreito para o corredor interno, através do qual se via um pedaço de parede e o canto de um extintor de incêndio. Mesa, computador, 2 armários com pastas, um cacto no parapeito que ela regava uma vez por semana e que teimosamente se recusava a florescer. Ela ligou o computador, esperou que o sistema carregasse, abriu o e-mail de trabalho, depois fechou, depois abriu de novo, levou 20 minutos para escrever a declaração de conflito de interesses, não porque não soubesse o que escrever as formulações era um padrão, ela mesma redigira as instruções para casos como aquele 2 anos antes, mas porque cada linha daquela declaração era uma confissão. Meu marido é participante de um esquema que está sendo investigado pelo meu departamento. Meu marido, o homem com quem eu vivi, para quem eu cozinhava sopa, lavava as camisas, que em 6 anos nunca perguntou no que eu realmente trabalhava. Ela assinou a declaração e a levou ao seu chefe. Ele leu, levantou os olhos para ela por cima dos óculos, sem surpresa, mas com aquela compreensão pesada de quem está acostumado com o trabalho invadindo a vida pessoal sem pedir licença. O caso será transferido para o Silva, disse ele. Ele concluirá. O material está reunido? Está, respondeu Vera. Na pasta vermelha, terceira prateleira, armário da esquerda. Está tudo numerado. O chefe assentiu. Ficou em silêncio por um momento e depois disse quase inaudivelmente. Vera, vá para casa, pelo menos até o almoço. Eu não tenho casa, respondeu ela. E se surpreendeu com a calma com que aquilo soou. Com sua permissão, prefiro trabalhar. Ela voltou para sua sala, sentou-se à mesa e abriu outra pasta, de outro caso, sem relação com Arthur, nem com escolas, nem com o que acontecera na noite anterior. Uma auditoria comum, números comuns, trabalho comum. E nessa normalidade havia a única coisa a qual ela podia se agarrar naquele momento. A sensação de que pelo menos algo em sua vida estava em terreno firme. Ela não sentia triunfo, não sentia vingança, nem mesmo alívio. Era cedo demais para isso. Sentia o cansaço de quem caminhou por muito tempo sobre uma ponte, suspeitando que as tábuas sob seus pés estavam podres. E então uma tábua finalmente cedeu e ela caiu não em um abismo, mas no chão. Um chão duro, frio, mas real. E agora ela estava de pé sobre ele, limpando a poeira dos joelhos e entendendo que teria que seguir em frente sem a ponte. Mas pelo menos sobre terra firme. A investigação começou discretamente, como todas as coisas sérias começam, sem alarde, sem câmeras de TV, sem declarações bombásticas. Simplesmente na segunda-feira de manhã, a equipe do delegado Silva solicitou documentos. Depois, mais documentos. Depois, os originais. Depois, acesso aos extratos bancários. Dr. Victor Mendes foi o primeiro a sentir o perigo. Ele era do tipo de pessoa que passa a vida andando na beirada e, por isso, sente antes dos outros quando a beirada começa a desmoronar. 3 dias após o jantar, seu advogado ligou para o departamento e pediu uma reunião. No dia seguinte, Dr. Victor Mendes estava sentado na sala do delegado, bebendo água de um copo de plástico e contando, com voz calma, o que sabia. Ele contou em detalhes, com datas, números de contas, nomes, não por consciência, mas por cálculo. Ele vivera o suficiente para saber que, quando o navio está afundando, o primeiro a se salvar é o primeiro a pular. Ele entregou todo mundo, Arthur, como o executor, por cuja empresa o dinheiro passava. Os 2 homens daquela mesa como intermediários que garantiam os resultados corretos nas licitações. E outros 3 que Vera não vira naquela noite, mas cujos nomes constavam nos documentos como donos das empresas laranja, por onde as somas com zeros a mais eram lavadas. O esquema, que no papel parecia um projeto exemplar do governo para o desenvolvimento da educação, na prática era uma construção de cascas vazias, cada uma existindo apenas enquanto o dinheiro passava por ela, para depois se dissolver como açúcar em água quente. Delegado Silva trabalhou metodicamente. Vera o conhecia há muito tempo.
Um homem seco, silencioso, na casa dos 50, do tipo que não levanta a voz nem bate na mesa. Mas, quando pegava um caso, extraía dele tudo, até a última vírgula. Em 2 semanas, ele desvendou o esquema. Contratos para construção e equipamento de escolas em 3 estados. No papel, tudo impecável. Documentação do projeto, termos de recebimento, relatórios fotográficos, assinaturas. Na realidade, um quadro completamente diferente. Dos 12 prédios escolares que constavam nos documentos como concluídos, 4 simplesmente não existiam. Não parcialmente, não em fase de acabamento. Simplesmente não existiam. No lugar de um, havia um terreno baldio com restos de fundação e entulho de construção coberto de mato. No lugar de outro, o prédio antigo de uma escola técnica abandonada que ninguém reformava desde os anos 90. 2 dos endereços acabaram sendo de prédios residenciais, condomínios comuns cujos moradores não faziam ideia de que em seu quintal, segundo os documentos, havia um moderno centro educacional com salas digitais. Os outros 8 prédios existiam, mas o que fora feito tinha pouca relação com o que fora declarado. O equipamento que, segundo os termos, fora entregue e instalado, na verdade, fora comprado a preços superfaturados através de empresas de fachada. Computadores que deveriam custar um valor foram comprados por 1/3, e a diferença ia para contas registradas em nome de pessoas que, se alguém lhes perguntasse, ficariam muito surpresas ao saber de sua participação em um projeto educacional. Os móveis entregues eram os mais baratos, de aglomerado que inchava na primeira limpeza úmida, enquanto nos documentos constavam valores para madeira maciça e fabricação sob medida. Quando a história chegou à imprensa, espalhou-se rapidamente, como todas as histórias que envolvem crianças, dinheiro e fraude. Os jornalistas encontraram uma daquelas escolas onde a reforma fora feita apenas no papel e fizeram uma reportagem. A câmera percorreu um corredor com paredes descascadas, entrou em uma sala onde as crianças assistiam à aula de agasalho porque os aquecedores não funcionavam desde outubro, mostrou o ginásio com um piso afundado e um banheiro em que dava medo de entrar. E depois, para contraste, a tela exibiu a bela apresentação com modelos 3D do prédio moderno, com crianças em carteiras novinhas, com professores sorridentes em frente a lousas interativas. A mesma apresentação que Arthur mostrava aos investidores, Vera não assistiu à reportagem. Soube dela por sua mãe. Naquela noite, elas estavam juntas na cozinha do apartamento da mãe. Vera comia arroz com feijão e bife à milanesa, porque sua mãe achava que a filha emagrecera demais nas últimas semanas e precisava ser alimentada como na infância, de forma substancial e sem objeções. A mãe foi até a sala para ver o que estava passando na TV e 1 minuto depois voltou alarmada. Verinha, estão mostrando umas escolas na televisão, disse ela, secando as mãos no avental. Um horror o que está acontecendo. Roubaram dinheiro e as crianças estão passando frio. É aqui perto? É, mãe, respondeu Vera. É por aqui. Ela não entrou em detalhes. A mãe sabia que Vera tinha saído de casa, sabia que ela tinha um trabalho sério, mas não se intrometia nos pormenores não por indiferença, mas por aquele tato delicado das mães que entendem que a filha adulta contará por si mesma quando estiver pronto. E por enquanto havia arroz com feijão, bife à milanesa e lençóis limpos que a mãe trocava a cada 3 dias, porque em cama fresca se dorme melhor. Arthur, enquanto isso, estava desesperado. Nos primeiros dias após a saída de Vera, ele ficou em silêncio, provavelmente esperando que ela voltasse. Depois começou a ligar, primeiro para ela. Ela não atendia. Depois para a mãe dela. A mãe atendeu uma vez, ouviu e disse: Arthur, eu não o conheço e não quero conhecer. E desligou o telefone como só as mulheres de sua geração sabem fazer, com uma dignidade tão silenciosa que a pessoa do outro lado da linha não se sente insultada, mas aniquilada. Depois Arthur começou a agir através de conhecidos. Amigos em comum, ex-vizinhos, até Tânia, professora de educação física da escola, aquela mesma que um dia cutucou Vera com o cotovelo. Para ela, Arthur ligou e contou longamente como Vera o traíra, destruir a família, abandonar o homem que tanto fizera por ela. Tânia ouviu, depois ligou para Vera e disse, direta como sempre: Vera, seu ex ficou 1 hora me enchendo o saco. Eu disse a ele que você já é bem grandinha e sabe se virar, mas parece que ele ainda acha que você vai voltar se ele choramingar bem alto. Vera sorriu pela primeira vez em muitos dias. Tânia tinha o raro dom de falar de forma rude, mas certeira.
Depois vieram as mensagens. Arthur escrevia durante as noites, textos longos e confusos, em que a autopiedade se misturava com acusações e tentativas de se explicar. Vera, eles te viraram contra mim. Alguém do seu trabalho te usou para chegar à minha empresa. Eu fiz isso pelo nosso futuro. Você acha que o apartamento, o carro vieram de onde? Do ar. Se você tivesse me contado a verdade sobre você antes, nada disso teria acontecido. Eu teria feito tudo diferente. Você é tão culpada quanto eu. Cada mensagem era um espelho que refletia a mesma coisa. Um homem que ainda não entendia o que havia acontecido. Não por ser burro, mas porque para entender ele precisaria admitir coisas que não queria admitir. Que ele roubou, que ele mentiu, que por anos olhou para a esposa de cima para baixo e considerou isso normal. Vera não respondia. Não por vingança, nem por orgulho. Simplesmente sabia que qualquer resposta sua ele usaria como pretexto para continuar uma conversa que já havia terminado há muito tempo. E ela sabia também o que ele não podia ou não queria entender. Se ele soubesse de seu cargo antes, ele não teria se tornado mais honesto. Teria se tornado mais cauteloso. Esconderia os documentos com mais cuidado, construiria esquemas mais ardilosos e naqueles jantares arrumaria os lugares de forma que a esposa nunca ficasse à mesma mesa que aqueles que ele deveria temer. O problema não era o que ele não sabia. O problema era em quem ele havia se tornado. O julgamento começou na primavera. Vera não compareceu às audiências. Não tinha nada a fazer lá. O caso era conduzido pelo delegado Silva e ele o conduzia de forma limpa, sem um único erro processual. Arthur recebeu uma pena em regime semiaberto e uma multa grande, mas não ruinosa. A empresa foi fechada, as contas congeladas, parte do dinheiro devolvido aos cofres públicos. Dr. Vitor Mendes foi o que se saiu melhor. A colaboração com a investigação delação premiada fez seu trabalho e ele saiu com uma pena mínima e uma reputação que, com esforço, poderia ser consertada. Os dois intermediários foram presos. Os donos das empresas laranja se espalharam. Cada um para um lado, alguns para Portugal, outros para o Paraguai, outros simplesmente desapareceram, como desaparecem as pessoas acostumadas a viver nas entrelinhas dos documentos. Vera morou com a mãe por 3 meses. Depois alugou um apartamento de 1 quarto em um bairro residencial, um apartamento comum com vista para um parquinho e um mercadinho no térreo. Mobiliou-o com o mínimo. Cama, mesa, cadeira, uma estante para livros. No parapeito da janela, colocou um cacto não o do trabalho, mas um novo, comprado na feira de uma senhora que vendia flores em vasos de plástico e dizia a cada cliente: "Este aqui vai florir, pode ter certeza." Vera não acreditou, mas comprou, não pelas flores, mas pelo hábito de ter algo vivo no parapeito da janela. O silêncio no novo apartamento era diferente. Não era o silêncio vazio e ecoante do grande apartamento de Arthur, onde os sons se perdiam nos tapetes e no pé, direito alto. Era um silêncio quente, pequeno, no qual se ouvia o tic-tac do relógio na parede, o filho do vizinho aprendendo escalas no piano através da parede, a chaleira fervendo e estalando ao desligar. Nesse silêncio, Vera reaprendia a ouvir a si mesma. Não a diretora de departamento, não a ex-esposa, não a professora humilde, mas simplesmente ela. A mulher que à noite senta-se com um livro na cozinha, bebe chá de sua xícara favorita com a alça lascada e não deve explicações a ninguém. Uma noite, Dona Nádia, uma ex-colega da escola, professora de matemática com quem Vera um dia dividira a sala e o giz, ligou. Elas não se falavam há alguns anos e Vera até se surpreendeu ao ver o nome dela na tela do celular. Verinha, você não vai acreditar. A voz de Dona Nádia vibrava como a de quem esperou muito por algo bom e finalmente conseguiu. Temos uma reforma de verdade. Não como antes, que só pintavam as paredes. Estão trocando o piso, as tubulações, trouxeram janelas novas e os computadores. 12, você acredita? Não 3 como da outra vez, mas 12. Eu mesma contei. Contei 2 vezes, para não errar. Vera ouvia em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque a garganta se apertava com aquela sensação estranha e incomum de querer rir e chorar ao mesmo tempo, e não conseguir fazer nem uma coisa nem outra. E sabe o que? Continuou Dona Nádia. Trouxeram carteiras de madeira, de verdade. Não aquelas de aglomerado que se desfazem em 6 meses. De verdade. As crianças ficam tocando nelas, sem acreditar. O Serginho do quarto A perguntou: Dona Nádia, eles não vão levar essas carteiras de volta, né? Imagina, Vera. A criança tem medo que levem embora. Não vão levar, disse Vera baixinho. Não vão, Nádia. Depois daquela conversa, ela ficou muito tempo sentada na cozinha.
já sem ler, apenas olhando pela janela, onde um poste de luz iluminava o parquinho vazio. Os balanços oscilavam com o vento, o escorregador brilhava com o sereno da noite, e no banco perto da entrada do prédio estava sentado um gato ruivo que morava no pátio e não pertencia a ninguém. Vera não pensava em Arthur, nem no julgamento, nem no dinheiro. Pensava no menino, o Serginho do quarto A, que tinha medo que levassem as carteiras embora. Em como, para alguns, uma carteira nova é apenas um móvel, mas para outros é a prova de que o mundo não é completamente sem esperança. Algumas semanas depois, Vera estava a caminho de uma reunião e passou por um dos bairros onde ficavam as escolas do caso. Ela não planejava parar, apenas passava por perto. O GPS a guiou por um desvio e a estrada levou a um endereço conhecido. Ela reconheceu o lugar pelos pontos de referência. O ponto de ônibus com cobertura azul, o mercadinho na esquina, a alameda de árvores atrás da qual deveria haver um terreno baldio com entulho e mato, mas o terreno não estava baldio. Vera reduziu a velocidade perto do meio-fio e baixou o vidro. No lugar onde, 6 meses antes, havia apenas blocos de concreto e vergalhões enferrujados, agora havia máquinas trabalhando. De verdade. Não para um relatório fotográfico, não para uma apresentação. Uma escavadeira cavava uma vala para as tubulações. Uma betoneira roncava perto do cercado. Operários de colete laranja carregavam tábuas. No tapume havia uma placa com o projeto do futuro prédio, uma placa comum, sem brilho, com prazos e valores reais. E embaixo, em letras pequenas, o nome de uma empreiteira que Vera não conhecia, um nome novo. Limpo. Ela ficou sentada no carro, com o motor ligado, olhando para aquele canteiro de obras. Uma mulher com um carrinho de bebê passou, parou perto do tapume, olhou também, depois ajeitou a manta sobre a criança e seguiu seu caminho. De forma corriqueira, habitual, como se passa por coisas que não levantam suspeitas. Para ela, era apenas uma construção. Para Vera, era outra coisa. A prova de que, às vezes nem sempre, mas às vezes as coisas funcionam como deveriam, que o dinheiro que deveria chegar às crianças, finalmente chegou às crianças. Não todo, não de imediato, não perfeitamente, mas chegou. Ela levantou o vidro, arrancou com o carro e seguiu em frente. Tinha um dia normal pela frente. Reunião às 10, documentos até o almoço, depois do almoço uma visita técnica a uma obra em outro bairro. O cacto em sua mesa de trabalho continuava sem florescer. Dona Nádia mandou uma foto da nova sala de aula, crianças sentadas nas carteiras novas. Em seus rostos, aquela expressão de quem recebeu algo bom e ainda não acredita que não vão tirar. A mãe ligou e perguntou se Vera iria almoçar no sábado, porque ela ia fazer empadão de frango, aquele da infância, com uma massa crocante e o recheio macio que Vera amava desde os 5 anos de idade. Vou, mãe, disse Vera, com certeza. Arthur não escreveu mais. Ou entendeu, ou se cansou, ou simplesmente mudou o foco para outra coisa. Vera não sabia e não queria saber. Ele ficou para trás, naquele mundo que ele mesmo construiu e destruiu. Um mundo onde tudo se compra, tudo se vende e nada vale o que está escrito na etiqueta de preço. Talvez um dia ele entenda o que perdeu. Não o apartamento, não a empresa, não o dinheiro, mas a mulher que por anos sentou-se ao seu lado esperando que ele a visse como uma pessoa. E ele olhava através dela como se olha através do vidro de uma janela para a rua, para os carros, para seus grandes negócios. Vera não guardava rancor dele. Rancor é um sentimento caro demais para se gastar com quem não te deu nada. Ela guardava dentro de si outra coisa, uma compreensão calma e firme de que fizera tudo certo. Não porque destruir o negócio dele ela não fizera isso. Ele o destruíra sozinho. Não porque o deixara ela tinha o direito de ter partido muito antes, mas porque permaneceu fiel a si mesma. Aquela menina que colocava galhos de pé no parapeito da janela da sala de aula porque achava que as crianças mereciam algo vivo e real. Aquela mulher que não conseguiu assistir ao dinheiro roubado se transformar em paredes vazias e salas frias. Aquela que se calou não por fraqueza, mas por uma força que o marido nunca conseguiu enxergar. E no parapeito da janela de seu novo apartamento, o cacto finalmente deu um botão. Pequeno, rosado, incerto, como se ele mesmo não acreditasse que conseguiria. Vera notou de manhã, enquanto servia o chá, e parou por um segundo com a xícara na mão. Ficou ali, sorriu e foi trabalhar.